Olá, profissionais de instrumentação e metrologia. No vídeo de hoje, iremos abordar as questões das transformações digitais nos processos de calibração. É importante que você entenda que a ideia é explorar e determinar os pilares para a utilização do software de calibração Isoplan, para a utilização de todos os calibradores da linha avançada, para, eventualmente, estabelecer parâmetros para a transformação digital nos processos metrológicos aí na sua empresa. Pessoal, calibradores portáteis, leves, pontos para trabalho em campo, com baterias de lítio. A ideia é que você consiga realizar trabalhos sem a anotação em papel. Eliminar os processos de anotação em papel do seu dia a dia de trabalho. Pessoal, por isso que nós dizemos, o Brasil ele está inserido em um processo global. A indústria de cosméticos, a indústria de medicamentos, as nossas exportações com o dólar ao preço que está, os nossos processos aeronáuticos, as nossas exportações com suco, todos esses segmentos, bebidas, energia, demandam o quê? Demandam mais qualidade, mais competitividade no processo. Então é nesse sentido que nós estaremos dando andamento. Porque se a transformação digital ela está no nosso dia a dia, com os smartphones, as smart TVs, os smartwatches, por que não nos processos metrológicos? Lembro a vocês que os colegas aí de longa data, sei que muitos colegas veteranos nos assistem, assim como jovens, com certeza usaram telefones celulares convencionais, tiraram muitas fotos com essas máquinas digitais, essas máquinas analógicas. Quem não teve problema com o filme com essa máquina? Quem não filmou com essas filmadoras pesadas no seu dia a dia? Quem não teve que imprimir vouchers de passagem, vouchers de hotel? Hoje, tudo isso fazemos com os nossos smartphones. A ideia, pessoal, é que usavam um calibrador de pressão, usavam um configurador HART, usavam um multicalibrador, tinha que usar um computador, tinha que usar um registrador, um tablet, enfim, Excel, diversas ferramentas que hoje eu consigo fazer tudo isso com um único calibrador da linha avançada. É esta a ideia, utilizar os recursos da linha Advanced para fazer a transformação digital nos processos de calibração. Bem, como isso? Bom, a princípio, no calibrador, eu consigo gerar o certificado com cálculo de incerteza, eu consigo exportar isso para pendrives, eu consigo cadastrar os clientes, cadastrar procedimentos, cadastrar modelos de certificados, porque a ideia, pessoal, é que eu consiga então colocar o nome da minha empresa, colocar informações que eu quero que apareça no rodapé, informações importantes, porque a norma ISO IEC 17025 requer que no seu item de conteúdo mínimo de um certificado de calibração tenha várias dessas informações. Isso é mandatório. O logotipo da empresa, tudo isso eu faço direto no calibrador. Então a ideia é que ao final de um processo de calibração, que antes eu tinha que pegar um papel com esses valores anotados e digitar isso, entregar para alguém fazer esse trabalho manual, eu, através do próprio calibrador, eu veja os pontos esperados e obtidos, veja o erro, veja a incerteza na tela do calibrador e consiga visualizar o certificado de calibração. Isso é transformação digital no processo metrológico. A ideia, pessoal, é que você consiga visualizar o miliampere de um transmissor de pressão, a pressão que você está aplicando, o gráfico desse processo de calibração, expressando aqui os limites de tolerância, o erro máximo admissível, que eu consiga calibrar pressostatos de forma automática, eliminar cada vez mais as etapas manuais do meu processo de calibração. A ideia é calibrar manômetros de forma semiautomática, utilizando a metodologia de calibração invertida, que se esse equipamento a ser calibrado for um transmissor e precise de ajuste, eu já tenho o protocolo HART no calibrador. Isto é transformação digital no processo de calibração aí de sua empresa. E a ideia é que você tenha isso. Ao final de um processo de calibração, na tela do próprio calibrador, você tenha o certificado de calibração, com o logotipo da sua empresa, com informações do padrão utilizado, procedimento utilizado.
a leitura preliminar, a leitura final, já com os números de leituras que você configurou, o cálculo de incerteza combinada entre o padrão e o instrumento que eu estou calibrando. Isto é transformação digital no processo metrológico. E pessoal, é muito importante que você, cliente, você usuário dessa nova tecnologia, entenda os cálculos que são feitos seguindo os pilares da 17025 dentro do próprio calibrador. Esta é a grande novidade da transformação digital nos processos metrológicos aí na sua empresa. Pessoal, o calibrador, ele passa a se transformar num computador, num tablet, totalmente conectado. Para isso, pessoal, será muito importante o apoio do seu pessoal de TI. Falaremos isso em breve, podendo ser integrado com outros softwares. E o software de calibração vai ser focado no gerenciamento. Pessoal, é muito importante vocês aprenderem e utilizarem os recursos do software para estudo de frequência de calibração. E um dos métodos mais famosos é o método Schumacher. Utilizar a questão de gráficos de tendência, utilizar a questão de análise crítica, tanto em calibração de tag quanto em calibração em malha. Esta é a ideia, pessoal, abrangendo aí toda esta funcionalidade de você ter a conexão, a possibilidade de conexão com o ERP, a possibilidade do calibrador se conectar com o software e uma comunicação bidirecional. Essa é a ideia. Você fazer, este é o ápice da transformação digital no processo de calibração aí da sua empresa. Você ter todos esses recursos, os calibradores portáteis ou de bancada, conectados com o software, conectados com o ERP, fazendo o envio dos dados de calibração, fechando a OS, recebendo dados de necessidade de calibração, abrindo a OS. Então, pessoal, esses são os princípios. E o que precisamos nesse momento? Precisamos ser mais eficiente. Precisamos conseguir executar mais calibrações, sem comprometer a qualidade. Executar menos calibrações, para quê? Com mais estudos de frequência de calibração. Envolver equipes multidisciplinares. A ideia é que você consiga trabalhar junto com o TI, junto com a qualidade, junto com a engenharia, junto com a manutenção, para esta equipe multidisciplinar estabelecer aí o conjunto de requisitos, porque vai precisar ter hardware, software e infraestrutura de rede para que todo esse conjunto, toda essa tecnologia seja empregada. E mais importante do que isso, entender que a tecnologia tem um papel importante em nosso dia a dia. Não somente que a tecnologia muda, mas sim nós teremos que aceitar esta mudança. Isso é muito importante para o nosso dia a dia. Pessoal, aqui despertando um insight em vocês, porque eu acredito que esses vídeos técnicos também é importante para nos fazermos pensar. E pensar em quê? Em aumentar a nossa empregabilidade. Este é um livro que eu sugiro muito os colegas aí que nos assistem a ler. Por quê? Porque ele mexe com a questão das nossas atitudes. E este processo de implementação de uma nova tecnologia, da transformação digital no processo metrológico, requer novas atitudes, requer um olhar crítico, um olhar mais analítico, porque o profissional de instrumentação, ele não será somente mais uma ação manual, ele vai ter que ser mais analítico, porque ele vai fazer mais coisas, mas isso requer paciência, requer confiança e requer conhecimento. Este, pessoal, foi a ideia que eu quis passar para vocês, que vocês entendam a utilização, que isso será imperioso para as nossas empresas serem mais competitivas, terem mais produtividade com qualidade, melhorando o nível tecnológico. A indústria 4.0 está aí, permitindo que nós quebramos paradigmas, permitindo que nós tenhamos conectividade de diversos equipamentos. É isso que eu queria convidar vocês a entender. Se precisar de mais apoio, solicite a visita de um dos profissionais de vendas da Precisa Instrumentos, nos mande um e-mail, nos acione pelo nosso site. É muito importante vocês entenderem isso para realmente implementarem um processo de transformação digital nos processos de calibração aí de sua empresa. Realmente agradeço a sua atenção. Eu sou o Newton Bastos e desejo uma excelente jornada metrológica aí no seu dia a dia de trabalho. Muito obrigado!